Gente, hoje o nosso podcast está sendo patrocinado pela acupunturista e fisioterapeuta Gisele Santana. A Gisele ela é especializada em medicina chinesa e também em fertilização e gestação. Então, o cuidado da mulher está em uma das melhores mãos. Eu sou Gisele Santana, fisioterapeuta e acupunturista especializada em fertilidade e gestação. E estou aqui para oferecer o melhor tratamento na medicina tradicional chinesa, visando o seu bem-estar, o seu emocional e a sua qualidade de vida. Então, se você quiser cuidar da sua saúde com aquele carinho e com uma profissional maravilhosa, tá aí para vocês conhecerem. Aqui vai estar o QR Code e embaixo o contato da doutora Gisele, ok? E agora começaremos o nosso novo podcast. Bom, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu vou falar com o Dr. Alessander, do Hospital Veterinário Nucleon. Que olha, gente, só do que eu já pesquisei, Dr. Alessander vai ter que vir muitas vezes aqui, porque bens a Deus, viu? Doutor, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Eu queria lhe agradecer pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e fico à disposição para esclarecer as dúvidas dos seus ouvintes, dos seus telespectadores. Doutor, como surgiu a Nucleon? A Nucleon surgiu há 25 anos atrás, né? Um grupo de veterinários, eu falo que os veterinários mais antigos, mais experientes da cidade, e eles eram donos de hospitais, de clínicas e tinham a necessidade de ter um laboratório, né? De ter um exame complementar. Então eles montaram a Nucleon há 25 anos atrás e ela era somente um laboratório de apoio. Então era laboratório clínico, laboratório de imagens, a parte de raio-x, a parte de ultrassom. E aí depois de um tempo, a administração deles ficou um pouco complexa e eles perceberam que era a hora certa de vender, tá? Foi quando nós entramos e compramos a Nucleon, certo? Isso já tem 17 anos e a Nucleon, pouco a pouco, ela foi o quê? Foi ganhando corpo. E de um centro diagnóstico, ela se tornou hoje um hospital, né? Hoje o Hospital Nucleon está entre os 30 melhores hospitais do Brasil, né? Foi uma pesquisa que foi feita aí por entidades da área. Então, nesse passar desses 17 anos, a gente chegou a se consolidar aí no interior de São Paulo. E eu vi também que ele atende a região toda, né? Isso. Hoje nós atendemos mais ou menos aí um raio de 100 quilômetros, né, ao redor de Ribeirão Preto. Então, a gente chega até São Sebastião do Paraíso, mais ou menos, Franca, Batatais, Sertãozinho, Jardinópolis. Então, essas cidades menores que não tem uma estrutura hospitalar para os pets, a gente consegue acomodar aqui e atender esses animais. E o que ele abrange? Porque eu vi que ele abrange muita coisa, né? Tudo, como um hospital, né? Como um hospital, o hospital já diz, né? É um hospital 24 horas, né? Ele se tornou 24 horas, de 5 anos para cá, e ele abrange tudo que tem dentro de um hospital humano, né? Então, desde o atendimento básico, né, de prevenção a doenças, a vacina, a consulta clínica normal, as consultas de especialidades, né? Então, o cardiologista, o hematologista, o nefro, o ortopedista, o oftalmo, dentre outras áreas aí da veterinária. A parte de laboratório, né? Exames laboratoriais, exames de imagem, raio-x, ecocardiograma, eletrocardiograma. E a internação, que é o centro de terapia intensiva. Então, hoje nós atendemos urgências e emergências, também 24 horas, dando suporte a esses pets que estão numa situação mais complicada, né, de saúde. Que precisam de uma coisa de emergência mesmo, né? Isso. Tanto a emergência quanto a terapia intensiva. E o bom da Nucleon, que talvez até muita gente não sabe, é que ela pode chegar com um animalzinho, vamos supor que ela chega com um animalzinho com determinada coisa. Aí ele fala, olha, já vai precisar do exame de sangue, a gente vai ter que passar por um tal, e ali ela já consegue praticamente fazer tudo, né? Isso, Carla. É a ideia do hospital. Porque sabe, assim, olha, você tem que, então, deu um problema, você tem que, vamos por assim, você tem que ver um cardiologista, ele tem que sair, tem que ir lá procurar um cardiologista. Não, ali ela já te dá um suporte muito bom, né? Isso, já tem o corpo clínico. Já tem o corpo clínico com especialistas em cada área, né? Hoje a gente conta com 23 médicos dentro do hospital,
né? São 46 colaboradores, 23 médicos. Então, assim, dentro desses 23, tem intensivista, tem cardiologista, tem todas as áreas, todas as especialidades que a medicina veterinária exige. Porque muitas vezes, por exemplo, vou citar o meu caso. Eu tenho o meu médico, que a gente já está acostumada com ele há 200 anos, inclusive conhece, que é o Dr. Júlio. Então, se eu for, ele já vai com, né, o diagnóstico do Júlio, ó, procura isso e você faz. Agora, tem muitas pessoas que chegam, muitas vezes, com algum animalzinho, tem a Nucleon como referência, né? E falou, olha, vai ter que tirar uma radiografia, da radiografia vai ter que fazer o exame de sangue, do exame de sangue vai passar por ortopedista. Ele ali dentro já consegue resolver tudo. Ele não fica desesperado também para sair, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Não. O que eu acho bom na Nucleon é exatamente isso. Isso é a ideia do hospital. Exatamente. E é a ideia do quê? De dar suporte também para outros médicos. Então, a Nucleon, ela atende o consumidor final, o tutor, o responsável pelo animal. No caso de uma urgência, de uma emergência, pode chegar ali, a porta está aberta para atender esse animal. E ela dá suporte também pro veterinário, pro médico veterinário. Igual, o seu veterinário. É tudo lá. Ele precisa fazer um raio-x, ele encaminha para a Nucleon. Por quê? Porque a Nucleon tem uma linha direta com esses médicos para trocar, a gente fala trocar figurinha, para melhorar o diagnóstico, para melhorar e dar agilidade pro veterinário que está na outra ponta. Exato, eu digo assim, por exemplo, o que eu falei no meu caso, porque o Júlio já pede, ó, vai na Nucleon, faz o exame assim. Agora, o que eu estava falando é isso. A pessoa, por exemplo, vem de fora, não conhece ninguém aqui. Então, ela vai na Nucleon, sem saber, ela não tem o veterinário não indicou a Nucleon, ela vai na Nucleon porque fala, ó, tem que fazer um exame de sangue, sei lá de quem. E ela chega, só que no exame de sangue, ele já percebe uma coisinha, uma outra, ela já consegue ali, ó, correndo ali para os lados, já faz tudo. Já faz um raio-x, já faz, se tiver que fazer um exame de urina, já faz também. Ou seja, o suporte é muito bom. Ela já encontra tudo num lugar só, não tem que ficar andando. Né? É isso aí. O suporte é completo. O suporte é completo. E isso faz com que? Qual que é a importância disso? Além de você minimizar, né, o andar do tutor, ficar andando para um lado para o outro, muitas vezes, se está ali dentro do hospital, é um paciente que está acometido com alguma doença, ele já está debilitado, fragilizado, então não tem esse tempo hábil, né, de marcar um exame aqui, depois 2, 3 dias depois, 4... Exato. Não. Qual é a ideia? Chegou no hospital, ele já vai ser atendido e os exames vão ser feitos na ordem que deve ser feito. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho um gato. O gato é extremamente estressado. Então, você começa aqui, vai daqui, vai daqui, vai daqui, vai dali, nossa, aí é um problema. E ali não, ali, ó, quando eu vou, por exemplo, com os meus, ele já faz exame de urina, já faz já faz o ultrassom, já tiver que fazer alguma outra coisa, já uma radiografia, já faz tudo naquele dia e acabou. Não tem mais que me preocupar. Você diminui o tempo de espera, né? Exatamente. E aí, no caso do gato, que é um ser que eu falo totalmente à parte, exatamente, né? Com todas as suas particularidades, quanto menos tempo esse gatinho ficar na rua, fora do ambiente dele, é melhor, né? Até então a gente preza muito, vamos falar do gato, né? Por um atendimento até individualizado em cima do gato, né? Uma queixa, a gente escuta muito. Hoje o pessoal fala assim, pô, uma sala de espera só para gato. Nós temos. Próximo passo da Nucleon é uma internação só para gatos, tá? Só para gatos. Hoje nós não temos essa internação específica gatos, é uma internação multiespécie, né? Tem cães e tem gatos junto, lógico que separado, em baia separada, com devida condição, mas hoje o mercado exige uma internação só para gatos, para diminuir o estresse. Diminuindo o estresse, você tem uma melhor qualidade de vida, melhor qualidade de internação e esse animal a recuperação também vai ser mais rápida. Exato. Então é isso. E já que nós estamos falando de cão e gato, ele abrange só cão e gato ou ele pega também animais exóticos, silvestres ou não? Não, pega sim. Nós temos uma veterinária que atende a parte de silvestres, né? E de um tempo para cá a gente percebeu esse crescimento. Isso que eu ia perguntar. O crescimento de mercado foi assim, exponencial. Então hoje a gente vê na Nucleon, às vezes a gente está no corredor ali, a gente vê cobra, a gente vê coelho, periquito, arara, papagaio, furão, né? Furão, os ferrets, assim. Então, assim, é um mercado totalmente diferente, né? O pet exótico, o silvestre menos, né? Porque o silvestre ele tem que ter regulamentação, tem que ter um bicho anilhado, IBAMA. Sou até contra o silvestre, entendeu? Mas, assim, o exótico
Tem demais, tem muito. E é uma área da medicina veterinária que evoluiu muito. Eu falo que de 5 anos para cá, deu um passo gigantesco. E os aparelhos são os mesmos? Tem que ter alguma coisa específica para esses animais assim, mais, vamos dizer, mais exóticos, ou é quase tudo a mesma coisa? Não, assim, ó, os equipamentos hospitalares, hoje a Nucleon ela é servida de equipamentos de última geração da medicina humana. Então, assim, o raio-x é um raio-x da medicina humana, o laboratório, os equipamentos são da mesma marca de um hospital humano, tá? Lógico que ele tem softwares separados, específicos para cada animal. Igual no laboratório. Você tem em laboratório hoje a máquina de hemograma, no caso, você coloca lá se é gato, se é cão, você põe de forma digital e ele vai fazer certinho. A leitura, aves, entendeu? Então, assim, geralmente os animais exóticos e silvestres, os equipamentos são os mesmos. Porém, a grande dificuldade é o quê? É o laudo, né? Porque não adianta você só fazer o exame, fazer um raio-x. A pessoa que tem que estar por trás tem que saber laudar esse exame. E você laudar uma cobra, você laudar um cachorro, um gato, é totalmente diferente, né? Eu falo que a medicina veterinária é uma coisa, a gente é surreal, né? O médico estuda o homem, né? E aquela anatomia, é uma anatomia, é uma fisiologia, né? A veterinária não. Né? No começo, de forma generalista, o veterinário estuda todas as espécies. Depois ele vai se especializar em cada uma. Então, assim, a grande dificuldade é profissionais que laudam o silvestre, o exótico, o animal diferente. E você não acha que agora está começando a ter mais profissionais nessa parte de exótico? Eu acho porque antes, vamos botar antes mesmo, quando o cachorro ainda era para ficar no quintal. O veterinário era aquele, era cão e gato, ele tinha que saber de tudo. Ele era um clínico geral para tudo. Hoje já tem o oncologista, o nutricionista, já dividiu. Então acho que futuramente também, hoje já tem só o gato, né? Hoje tem um especialista só em gatos. Acho que com o tempo vai começar o especialista só no fulano, só no ciclano, só no beltrano. E também, acho que está abrindo um pouco o leque para os profissionais mais de exóticos, não ficar só em cão e gato e cão e gato. Sim, sim. Né? Fazendo essa especialização. Né? O futuro é esse, né? Eu, em consultorias, em hospitais, eu deixo claro pro médico veterinário, né, que ele precisa se especializar. Tá? A veterinária hoje, ela não suporta mais esse veterinário generalista. Isso foi há 20, 30 anos atrás. A coisa mudou. O cão, como você mesmo disse, ele ficava no fundo do quintal. Né? Bem tratado? Ok. Mas ele não ficava em cima do sofá assistindo televisão, ele não ficava, passeava, ele não ia ao shopping. Então a coisa mudou. E a medicina veterinária precisou se readequar a isso. Acompanhar, né? Se acompanhar. Ou você dá um tratamento especializado e humanizado para aquele pet, que é o filho da pessoa, é o ente querido que está ali dentro da casa, ou você não vai prestar um serviço de qualidade, tá? E na área dos silvestres e exóticos, a mesma coisa, entendeu? Demorou um pouco mais para ter essa especialidade, para ter profissionais que consigam laudar esses exames? Sim, demorou. É uma coisa um pouco mais recente, mas os profissionais estão buscando cursos, entendeu? Tem excelentes profissionais, excelentes cursos, que vai capacitar esse profissional a laudar o coelhinho, a cobra, o passarinho. Então teve essa evolução. E doutora, o senhor já me respondeu aqui a uma pergunta que eu falei quais os profissionais que já tem, me falou que são vários. Mas também eu vi que dentro da Nucleon tem acupuntura, porque tem essa parte também que é uma parte um pouco diferenciada, né? Que cuida de outro tipo. Né? Não é a parte da medicina normal, é a medicina de acupuntura, que hoje está sendo muito usada, né? Tem a parte também de fitoterápica, que o pessoal já usa de outra maneira, mas essa parte eu vi que também a Nucleon também tem. Tem, na Nucleon tem. Tem fisioterapia. É o setor da fisioterapia. Exato. É o que a gente fala da medicina integrativa, né? Que também é uma coisa mais nova. E o que é a medicina integrativa? É a acupuntura, é a homeopatia, é a fisioterapia. Essa semana chegou na Nucleon uma esteira de água aquática, para ele andar na água. Então tem o laser, tem o choque lá. Então, assim, são condições que vai fazer o quê? Exemplo, o animal fez uma cirurgia ortopédica.
como a gente. Nós precisamos do quê? De uma ortopedia. Precisamos da ortopedia e da fisioterapia. Fisioterapia, exato. Então, assim, ozonioterapia, então põe ozônio na água, põe ozônio para curar ferida. Então, essa parte da medicina também tem na Nucleon. Ele complementa o que a outra, por exemplo, ele já faz o serviço completo, já faz a cirurgia e já entra com, se precisar de uma acupuntura ou se precisar de uma fisioterapia, ele também já tem ali para continuar. Sim, até mesmo o paciente internado é um paciente que está debilitado. Exato. Ele está acamado, né? Ele está no decúbito deitado. Esse paciente vai enrijecendo musculatura, ele vai ficando mais lento para levantar, e isso faz com que a recuperação seja mais tardia. Você tendo a fisioterapia, no beira-leito que eu falo, você estimula. Você estimula com uma acupuntura, você estimula com laser, você estimula com outras condições, outras terapias, que faz com que o animal saia mais rápido da internação. E com uma qualidade de vida melhor também, né? Porque o que a gente procura hoje é uma qualidade para o animal, não é? Eu falo que a qualidade é para os dois, para a pessoa, exatamente, né? E para o cão, pro gato. Porque assim, quando a gente vê e é um tema a abordar, a gente pode ficar aqui 10 horas, é a parte psicomental do responsável que leva o animal. Ninguém leva o animal ali sorrindo, né? Tá levando num hospital, significa que o paciente, que o cãozinho tá ruim, ou o gato. Então a gente tem que fazer o quê? Minimizar esse paciente dentro da internação. Então se ele puder ficar o mais rápido ali e já ir embora para casa, cão bom é cão em casa. O pet tem que estar bem, tem que estar em casa. Tá no hospital, é problema. E a gente tenta minimizar isso, entendeu? Então dentro da internação, diminuir o estresse ao máximo. Né? Outro dia a gente foi em curso, tal, em São Paulo, até a luz, né? Cromoterapia. Então, instituímos essa semana, né, o Cleon também. A luz tem que estar azul dentro do leito de internação. Minimiza o estresse, minimiza acalma, né? Acalma, o animal fica menos reativo. Eu, na verdade, há anos atrás não acreditava nisso, mas você estudando, você buscando informações, você vê que é muito bom. Você vê que o animal fica mais calmo, fica mais tranquilo, recebe melhor a medicação, e isso faz com que ele recupere mais rápido. Exato. E até eu vou contar uma história. Eu estava uma vez também lá no Nucleon e tinha um rapaz com um cachorrinho todo animado. Aí eu peguei e falei, eu vi que ele estava meio triste, peguei e falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, ele veio aqui porque ele estava com a patinha ruim, e na hora que eles foram fazer a radiografia, deu como se fosse um tumorzinho. Então, eles já iam fazer a biópsia, o pessoal já estava cuidando deles. Quer dizer, ali eles já encontraram todo o respaldo. Eu falei, mas pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Falei para ele, o meu gatinho teve, curou, foi tranquilo. Mas eu achei interessante, porque eles já viram, que vamos dizer assim, foi a melhor coisa que aconteceu ter pulado e ter machucado, porque talvez eles não teriam visto e já foi pego já ali. E aí eles já iam fazer biópsia, já iam fazer tudo, já para encaminhar ele para, acho que talvez até para cirurgia, que estava o cachorrinho. E é o que a gente fala, quanto mais agilidade, quanto mais precocidade a gente achar rápido, o problema, né? Mais rápido o tratamento e melhor o prognóstico, né, que é a recuperação. Então, agilidade, na medicina, a agilidade é tudo. Né, para todos os casos, para todas as especialidades. Como diz, um lapso de segundo pode acontecer muita coisa, né? Sim, e por isso que eu falo muito de medicina preventiva. A medicina preventiva, hoje, ela é pouco... O brasileiro, como um todo, ele só deixa para procurar a hora que a coisa estoura. É verdade. E quando estoura, é sempre mais oneroso, mais traumático. Eu falo muito da medicina. E demora mais também. E demora mais. E às vezes você perde. Por quê? Você perdeu tempo, você não levou antes. Então a medicina preventiva, que eu falo, leva no médico uma vez por ano, fazer as vacinas de forma correta, o vermífugo, dar uma ração de boa qualidade. Eu aposto, fazendo isso, básico, você minimiza muito os gastos com o hospital, né, com o animal doente, e você vai aumentar a sobrevida desse bicho. Entendeu? A gente fala muito sobre, a gente já fez vários podcasts sobre a medicina preventiva, o quanto que ela é importante. Inclusive mesmo o Júlio agora falando da vacinação.
Pra quê? Meu animal fica em casa, eu não preciso vacinar. Não, você precisa vacinar também, né? Porque ele vai ficar dentro de casa. O Júlio explicou muito bem isso. Então, a gente precisa realmente... É o tal negócio. Você pegou um animal, você tem que ver que ele vai te dar trabalho. Você vai ter que ver que da mesma maneira que a gente, ele vai ter que frequentar os médicos, ele vai ter que ter as vacinas, vai ter que ter tudo, né? O pessoal acha que muito assim, peguei, não, mas é pra quê? Não vou vacinar? Não é. Né? Você tem um serzinho ali que ele só não fala, mas de resto você tem que cuidar. Ele não fala a nossa língua, Exato, né? Mas ele fala dele, justamente. Exatamente. E ele tem todas as necessidades que nós temos. Exato. Né? Ele precisa do médico, ele precisa de uma comida boa, ele precisa de uma casa, de um acolhimento na época do frio, da vacina, da ração. De tudo. Do carrapaticida, que é muito importante frisar em Ribeirão Preto. Né? Nós temos um índice muito grande de doenças causadas pelo carrapato, doença chata, uma doença silenciosa, que às vezes você vai chegar com esse animal no hospital e ele já está num estado grave. Então, assim, o carrapaticida, seja ele puron, ou comprimido, ou coleirinha, é de extrema importância, entendeu? E como você disse, hoje os animais estão vivendo mais. Exato. Então, antes de pegar qualquer animal, né, nós temos que fazer o quê? Pensar que ele pode viver 18 anos, 20 anos. Os gatos que vivem... Os gatos, 20 anos. E é 20 anos que você tem que cuidar, ter a posse responsável. Que eu falo... Gastar. Não adianta só botar roupinha, chichuchu no cabelo, né, na cabeça, transformar ele em bebê e não cuidar. Não adianta. Tem que cuidar. E deixar ele também ver um pouco de bicho, de ser bicho também, né? Isso. E eu vi também que vocês fazem microchupagem lá. Faz sim. A microchipagem em países, nos Estados Unidos, na Europa, é obrigatório, né? É uma identificação como se fosse um CPF. Um timbrado ali, um código de barra, que vai identificar esse animal. Né? Até mesmo se esse animal fugir, se esse animal for furtado, tem um chip ali dentro. E as clínicas de porte maior têm esse leitor, você passa o leitor, vai dar lá o número desse animal e, lógico, tem um banco de dados com a identificação de quem que é o animal, se ele está vacinado, se ele não está. Já tem a ficha completa. Já tem a ficha completa no banco de dados da empresa que gerencia o microchip. Né? Hoje a gente faz muito microchip na Nucleon por conta de pessoal que viaja para o exterior. Eles exigem. É exigência internacional. Então ele vai para Portugal, precisa fazer a microchipagem para ali ter as características, todos os dados do paciente em si. Eu fiz uma matéria sobre isso, e eles falam que quando você vai fazer, ele já tem até lugar, faz até é obrigatório fazer em qualquer viagem. Né? Isso, seja qualquer viagem internacional, você precisa estar com esse paciente, com esse pet microchipado. E é uma segurança, né? Eu acho até bom demais ter fazendo da gente também. Às vezes as pessoas confundem um pouco a microchipagem normal de identificação com GPS. Mas eu vou achar meu gatinho parece que se ele fugir. Não. Tem GPS, aqueles que você põe na coleirinha. Isso, para saber onde ele está. O microchip ele é introduzido no subcutâneo do animal. Então, ninguém vê e ninguém tira. Tá? Ele fica no subcutâneo. Como se fosse uma injeção, uma aplicação, ele fica lá. E é um dispositivo eletrônico que você faz uma leitura, aparece lá o número com código de barra. Tá? Então é uma coisa muito segura, muito, muito bom de ser feito. Eu acho hoje em dia é uma boa, principalmente, aí não sei se ele resolve também. Hoje o pessoal sai muito, nossa, o que eu vejo, principalmente, porque como diz, rede social da gente, Facebook, Instagram, só animal, né? E o que eu vejo animal que some, animal que rouba, nesse ponto é importante, no caso ter ele também. Porque se cada pessoa achar, será que tem como ele levar em algum lugar? Tem. Por exemplo, sumiu o seu gatinho. Se ele é microchipado, vamos supor que eu achei. Eu levo lá na Nucleon, tem o leitor aí? Tem. Passou. Já sabe o dono, já sabe tudo. É da Carla, o telefone dela é esse, tá aqui. Então, por isso que eu acho que é importante. É importante. Porque o pessoal que anda muito na rua, e o que tem de roubo, é impressionante, gente que tá levando o animal agora. Isso virou uma loucura também. Parece que virou modo de vida, né? Tem uns que vende. Por conta do custo, né? Exato. O pessoal vê aí esses Spitz, o Maltese, o cachorro de 5, 8 mil reais. O pessoal furta para depois revender, né? Então, e aí se com o microchip vai saber, né? Muitas vezes um veterinário bate, vê que
olha, pega e já avisa, né? Aí você, como proprietária, você pode entrar depois no banco de dados, colocar esse animal foi furtado. Um dia que esse animal for em qualquer hospital e fazer a leitura, vai constar que ele foi furtado. Ai, que E de ótimo. quem Então que tem é. isso também. Tem também. Você consegue É já só avisar. Isso, alimentar o banco de dados da empresa que gerencia Então, o microchip. O microchip a gente consegue alimentar o banco de dados O que deles. você Por quiser. exemplo, meu gatinho é diabético. Se caso acontece alguma coisa, ele é diabético. Você pode colocar todas as informações que você quiser. Certo. Entendeu? Dentro desse banco de dados. Olha, que legal, hein? E, doutor, no caso do atendimento 24 horas, como é, por exemplo, acontece um acidente, um atropelado, né? É só entrar, a gente pode em qualquer horário, é 24 horas o atendimento? 24 horas. Tem equipe 24 horas de médicos e enfermeiros prontos para atender no 24 horas. Tá? Então é só entrar, chegar na Nucleon. Chegou na Nucleon, tem o telefone, né, que é o telefone da emergência, ou chega lá na porta, já tem gente para receber. Entendeu? Sempre tem médicos. Fica um médico para atender a emergência e os demais ficam para atender os pacientes que já estão internados. Já estão lá. Isso. E tem assim, ambulânciazinha? Não, a Nucleon não tem ambulância. Chegou algumas empresas em Ribeirão que faz esse transporte, mas geralmente é o próprio tutor, porque não dá tempo de chamar a ambulância. Né? A gente não sei se o senhor conhece, a gente fez uma entrevista com o pessoal da Move On. Da Move On, com o Gabriel. Exato, o Gabriel. Sim, às vezes quando precisa fazer o deslocamento de uma clínica para outra, ou para um hospital, de uma clínica X para Nucleon, aí a Move On pode fazer esse trabalho, tá? Aí está sendo monitorado. Mas às vezes na emergência, na urgência e emergência, não tem como, né? Você tem que colocar dentro do carro, porque a agilidade é tudo para você chegar dentro do hospital. Às vezes não dá tempo de você ligar para a ambulância, para ele chegar, às vezes disponibilidade de ambulância na hora. Então assim, a ideia é o quê? Colocar no carro e ir para a clínica ou para o hospital mais próximo de você. E aí é bom saber que ela está 24 horas 24 horas, sábado, domingo direto. 365 dias. E uma coisa, doutor, a gente já viu aqui que é o centro de referência aqui em Ribeirão, que são vocês, no caso, né? E o senhor tem? O senhor já falou uma aqui, mas o que o senhor tem de ideia para crescer ainda mais? O que o senhor acha que está faltando ainda? Porque, por exemplo, no caso do meu, eu vou dar um exemplo mais ou menos para ver o que o senhor acha. No caso do meu gatinho, por ser diabético, ela pegou, fez exame de tireoide para ver se ele tinha problema. Não tem. Mas ela falou, olha, se ele tivesse, tem a parte do iodo, né? Que a gente tem aquele... E ainda não tem em Ribeirão, ela falou, só tem em São Paulo. O senhor acha que tem coisas ainda que dá para trazer para cá? Acho que dá, a tendência é evoluir, né? Mas isso são equipamentos de alto custo, que a gente tem laboratórios de apoio, né, que a gente fala. Mesma coisa na medicina humana. Né? Aí nos laboratórios de apoio é Texa, é Pardini, são Provete, são laboratórios que atendem os laboratórios. Tá? Do mesmo jeito que eu atendo com uma gama gigantesca de exames, de números de exames ali, eu atendo laboratórios menores que não têm. E quando eu não tenho tipo essa parte hormonal, a gente manda para o laboratório de apoio. É um investimento muito alto ainda, mas a tendência é que isso tenha em Ribeirão. Em São Paulo, nas grandes capitais, tem. Porque o volume de atendimento, de hospitais, de PET é muito maior. Mas Ribeirão ainda tem muito para crescer na medicina veterinária. E a Nucleon vai estar aí para já... Com certeza. A Nucleon, ela sempre teve essa veia de ser pioneira em tudo, né? Então, falar em anestesia inalatória, eu falo de anestesia inalatória há 20 anos atrás, tá? Foi o meu primeiro aparelho de anestesia inalatória. Eu não sabia nem fazer anestesia inalatória, mas eu comprei um aparelho de anestesia e depois fui aprender a anestesiar. Exato. Então, eu tô falando de 20 anos atrás e é utilizado até hoje, de uma maneira eficaz, né? Falar de raio-x digital. Antigamente era o raio-x que você colocava lá no líquido para revelar, né, o filme, colocava no negatoscópio. Tinha uns negócios atrás. Assim, A Nucleon foi a primeira na veterinária a colocar um raio-x digital. Hoje ela tem 5 unidades de raio-x digital. Tanto dentro do hospital, quanto em Rio Preto, quanto nas 2 faculdades aqui em Ribeirão. O serviço de radiologia é nosso, é da Nucleon. Então, assim, ela sempre foi pioneira
equipamentos de última geração, ultrassom, ecodoppler. Então, assim, então tem que ser pioneiro, tem que trazer tecnologia. Por mais que o retorno, às vezes, na medicina veterinária é um pouco mais lento, por conta de volume, mas é satisfatório. Porque como agora, né, que a gente acabou de falar, os animais deixaram de ser animais, eles agora fazem parte da família, eles são como se fossem os nossos filhos, os segundos filhos da gente, né? Então, acho que com isso, essa gama, né, porque o que tem de veterinário também, agora de clínica veterinária, o que tem de pet shop, o que tem até, a gente também fez até um tempo, tem um spa para gato, quer dizer, hoje abriu um leque, então acho que com isso, a vinda de novos materiais, de novas pesquisas, de novos laboratórios, de novos aparelhos, acho que começa também a crescer para começar a dar suporte a tudo isso, né? O leque abriu, né? Hoje, acho que só no estado de São Paulo tem mais veterinários que não sei em quantos países da Europa. Então tem muito veterinário, muita escola de medicina veterinária, soltando muitos profissionais sem a devida qualidade. Esse não é um problema só na veterinária, está em todo lugar, né? É aquilo que venderam lá atrás, né, de popularizar o diploma, né? Mas não adianta dar diploma se não dá capacidade técnica. Então, ainda mais na medicina, entendeu? Porque outro dia, agora essa briga aí de medicina veterinária e EAD, então os conselhos estão batendo em cima disso, que como que você forma um médico veterinário sem ele pisar dentro de um hospital? É difícil. Não existe isso, não existe essa possibilidade. Mas... Eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que fazer que nem os médicos, misto, né? Faz alguma coisa, lógico, o EAD é o futuro, mas assim, a medicina, tem algumas áreas que não tem como você ter isso de forma EAD. O médico, você imagina, você levaria seu cão num veterinário formado só por vídeo, só por EAD? Não tem como. Não, de jeito nenhum. Não tem como. Então, assim, esse leque abriu. Porém, é o que eu falei anteriormente, o veterinário, o médico veterinário, ele precisa se capacitar para atender de maneira eficiente e com menos chance de errar o seu bichinho, o seu Porque pet. o médico veterinário, ele passa, pelo menos para mim, ele se torna como o seu médico, ele é confiança. Você confia. Sim. A partir do momento que você confia, por exemplo, no meu caso, eu tenho os meus médicos veterinários, desde a época que eu peguei meu primeiro gatinho, que foi o Buffy, que eu conhecia, eu sempre tive cachorro, não sabia nada de gato, meu marido já tinha tido gato. E que eu conheci, eles começaram com um veterinário que foi embora daqui, ele não está mais, daqui ele passou para a doutora Alessandra, que é dermatologista. Mas aí ela largou, ela falou, cara, eu não vou conseguir confiar com o Buff, ele era pequenininho ainda, porque ela foi fazer nos Estados Unidos, curso fora. Isso. E ela que me indicou o pessoal do Comando Animal. Então ele está lá desde agora, ele passa a ser uma parte da sua família, ele é o seu médico. Como eu tenho, você vê, o meu cardiologista, sei lá, eles são pra gente... você cria uma confiança. Então, é um vínculo, né? É um vínculo que você tem. E isso que eu falo para os colaboradores da Nucleon, precisa ter esse vínculo. Exato. Quando eu atendia, eu sempre tive esse vínculo, tá? E foi a melhor escolha que eu fiz, ter esse dia a dia com o responsável, com o proprietário. E hoje, e sempre o meu telefone estava disponível, sempre disponível. Ele está disponível até hoje, por mais que eu não atenda mais, né? Hoje eu fico só na parte de gestão, mas os meus pacientes antigos, todos eles me ligam no meu celular até hoje. E não tem horário. Mas porque não adianta. Por mais que eu não atendo, eu direciono para o hospital. Chega no hospital, eu passo a mão no telefone e ligo, como que está o paciente tal? Eu entro no meu computador, eu vejo como é que está o mapa de execução desse paciente, da internação. Então, assim, é como você disse, precisa ter esse vínculo. Tem que ter. E a confiança, né? Por mais que hoje a relação interpessoal entre o ser humano está mais difícil, mas você precisa. É uma coisa que eu vejo muito, inclusive, não é é nas protetoras, não é nas protetoras, porque as protetoras você vai lá, ajuda, eles vão procurar, lógico, aqueles que já dão um descontinho para elas, porque realmente elas não têm condição. Agora, o que eu não me conformo, que eu sempre falo isso, são donos de pet, que você sabe que
tem condição, enche a paciência, bota a roupinha e fala assim, você não tem um veterinário mais barato? Nossa. Mas não tem para fazer eu quero castrar, mas você sabe, não tem um lugar que castre mais barato? Tudo bem, não estou dizendo que o mais caro seja o melhor, mas eu acho que você tem que fazer o melhor para o seu animal. Não procurar aquele que é... Mas você sabe como é que é? Eu lembro que uma vez eu conversei isso com o William, do Comando Animal. Nossa, mas ele ficava doido. Que ele falou assim, a gente tem que usar o melhor fio, o melhor não sei o quê, tem que operar de tal maneira, sabe? Então, é isso que às vezes eu acho meio estranho, sabe? Eu acho... Não sei. Eu penso assim, ó... a gente exige, né? Em todos os serviços, a gente exige o melhor. Exato. E o melhor tem preço, né? E se a gente vai procurar um médico para nossa família ou para nós mesmos, nós vamos procurar qualquer médico? Não vamos. Você tenta ver o especialista. Um especialista, ou de algum amigo, uma referência. Exatamente. Uma referência. Exatamente. E na veterinária, é isso. O que eu vejo muito, é como você disse, há pessoas que têm condição financeira de dar o melhor para o cão, para o pet, para o gato, seja o que for, para seu animal de estimação, mas aquilo ele não quer gastar. Eu falo assim, ele não tem prazer em gastar com aquilo, entendeu? Não é como se comprar uma bolsa, um sapato, um carro. Entendeu? Tem pessoas que não dão valor disso. E isso precisa mudar. Exato. Isso precisa mudar. Até mesmo porque aí fala, vamos buscar uma castração mais barata. E eu sou totalmente contra, entendeu? A castração é uma das cirurgias mais complexas que tem. Vai procurar mais barata para usar um fio que muitas vezes não é um fio cirúrgico. Pode inflamar, depois do barato sai caro. Vou falar vezes, até que né? é uma barbaridade, mas tem profissionais que usam fio de pesca. Juro? Né? Sim. Aquela linha de... Mais comum do que vocês imaginam. Então, assim, aquela castraçãozinha baratinha, tem coisa errada, porque a conta não fecha. Exato. Né? Até mesmo porque o veterinário é a profissão que ele escolheu, né? O hospital está ali, ele precisa no final do mês gerar caixa, pagar as contas e pagar os seus colaboradores. E com isso, dar suporte de maneira correta, com qualidade, para o pet. Né? Então não existe esse baratinho. Esse baratinho às vezes é muito caro. Né? Por isso que eu falo, vamos moralizar os profissionais, o tutor, hoje ele tem, com a internet, ele tem condição de avaliar e levar o seu animal num local legal, que tem uma estrutura boa. Tá? Não precisa ser o mais caro, tá? Porque o mais caro também, às vezes... É que eu falei, muitas vezes o mais caro... Às vezes o mais caro... Fala muito... Isso. Às tem vezes muita pompa, né? Isso. Às vezes o mais caro isso é muito lindo isso, por fora, mas por dentro resolve, não tem corpo clínico, não tem uma ideologia legal, não tem ética profissional. Então, assim, é saber escolher. Saber escolher para quê? Para minimizar problemas. Porque o problema já tá, né? Você já tá com o pet doente. Já. Então, se você fazer uma escolha errada, o problema vai se agravar, vai se potencializar. Então tem que ser muito assertivo aonde você vai levar. E essa condição, esse tete-a-tete que a gente fala, essa integração, essa intimidade com o médico, com o tutor, eu acho que é muito importante. Né? Essa sincronia. Tem que ter. Exatamente. Bom, doutor, eu acho que deu para a gente ter uma ideia boa da Nucleon em si. E se eu tiver alguma coisa para falar para os nossos... como é que convidar a pessoa para conhecer a Nucleon, enfim... Eu falo assim, a Nucleon é um hospital, como eu disse, há mais de 20 anos, né? Alcançou o patamar que alcançou passo a passo. Isso é muito importante. Eu falo que não existe crescimento exponencial de um dia para o outro. Né? As pessoas, nós vamos crescendo gradativamente, a gente vai crescendo e aprendendo com os erros. Né? Nós, como médicos, já erramos bastante também. Não existe um médico que não erra, que não acerta um diagnóstico. Isso é normal, faz parte do dia a dia. Mas, assim, procurar um hospital de referência que tenha uma história na cidade, um veterinário que tenha cursos, que tenha especialização, né, ou pós-graduação, ou o que for. Para minimizar o quê? O sofrimento dos pets. Entendeu? Evitar, encurtar caminho, errar o mínimo possível. E esse é o objetivo da Nucleon. Tá? É uma empresa familiar que preza pela ética, é uma empresa que não tem problema,
não tem problema, sou suspeito a falar, mas não tem problema nenhum, tá? Os problemas do dia a dia são normais e rotineiros, que a gente tenta minimizar de maneira rápida para não ter consequências para quem mais interessa, que é os cachorrinhos, os cachorros e os gatos. Bom, gente, doutora, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui, por ter nos dado essa oportunidade, e dizer também que eu sou cliente do Nucleon. Quer dizer, eu não, os meus filhos são clientes. Então, tá uma prova de que lá vale a pena vocês conhecerem. Então, gente, esse foi mais um Podpets, o podcast do Broxopets. Até o próximo.